ler aqui para vocês o item 128 do Fonte Viva, foi ditado por Emmanuel, secretário do Chico Xavier. Está abaixo, gente? Só? Tá. Oi, melhorou? O título é Não rejeite a confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Paulo, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tímidas. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrante-se o crente frágil perante o malfeitor, que se destaca ao lado de loucos. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos, por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustuoso, em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e dirigente do bem. A carne é apenas teu vestes. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza como Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira amanhã. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha e nos ampara, pedimos, Mestre, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas para absorver o que será ensinado. Pedimos que nossos amigos espirituais possam orientar, possam inspirar o nosso irmão Eduardo, para que ele possa desenvolver o seu tema de espírito. Agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui e que possamos sair daqui melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo, nessa casa querida, que nós aprendemos a gostar. E é muito bom a gente entra aqui, fala com todos, tem um lanche e depois a gente vai lá no cantinho. É algo assim muito bom. E o nosso tema da noite de hoje, ele está em várias obras da codificação. Está na Gênese, está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho e no livro que é o Espiritismo. Nós vamos falar sobre o esquecimento do passado.
Lembrando que em 1857, em 18 de abril, quando Hippolyte Evangelizar Rivail nos entregou o livro base, o livro dos Espíritos, ele nos trouxe informações precisas para todos nós, para a humanidade em geral. Porque existem questões que ficavam obscurecidas até a chegada da doutrina. Não que os povos não tivessem determinadas informações, outras culturas tinham, mas era algo muito velado, algo extremamente em círculos fechados. A doutrina veio num momento exato onde o materialismo estava tomando conta do planeta. E veio nos mostrar questões que tangem os aspectos da doutrina, o religioso, o filosófico e o científico. Nessas três vertentes, o nosso tema ele cabe assunto, porque veio nos clarear. Porque se nós pegarmos a ideia, a ideia religiosa, nós ficamos num vácuo. Como é que nós vamos entender o esquecimento do passado se nós temos uma vida só? Se nós pegarmos a ideia filosófica, como entender que o espírito, com uma somente existência, pode trazer questões tão grandes dentro de si? E o lado científico, onde estaria, juntando tudo isso com o lado científico, que geralmente nos mostra que quando se acaba o corpo, se acaba a vida. E a doutrina veio exatamente mostrar que não. A vida, ela continua. Quando pegamos o aspecto religioso, nós vemos que Deus é a inteligência suprema. E por ser essa inteligência suprema, Ele nos trouxe leis soberanas, justas e leis extremamente pontuais para a evolução. Uma interrogação muito grande. E a doutrina veio nos responder todas essas questões. Bastamos que atentemos às informações que ela contém. E quando se toca nesse nosso assunto, esquecimento do passado, aí torna-se mais complicado ainda. Por que eu tenho que esquecer o passado? Se eu tenho, segundo a doutrina, inúmeras reencarnações, por que eu tenho que esquecer o passado? Não seria melhor que eu lembrasse? Aí isso eu jogo para vocês. Não. Vocês estão vendo? Verdade. É tão interessante isso que, muitas das vezes, por curiosidade, nós encontramos pessoas e elas falam assim: eu queria saber o que eu fui. Aí a gente encontra um monte de personalidades do passado, Cleópatra, encontramos reis, rainhas, todo mundo. Mas a grande verdade é que o esquecimento do passado é uma dádiva de Deus para todos nós. É um beijo de Deus nos nossos corações, porque se não fosse isso, nós não aguentaríamos. Certamente não aguentaríamos. Então, a doutrina vem nos mostrar, nos seus princípios básicos, que Deus é a essência de tudo. Vem mostrar a ideia de Deus. Um outro princípio da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, olhamos para o céu e vemos essa quantidade de estrelas. Cada estrela carregando consigo o bojo de planetas. Então, por que essas moradas? Por que nós não nos comunicamos com esses habitantes?
também é uma questão. Aí Jesus vem dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Há essas moradas externas que nossos olhos podem ver, há as moradas espirituais que a doutrina vem nos mostrar, né? As colônias espirituais, e há as moradas interiores. Cada um de nós é um universo à parte, é um universo único. Não existe dois Eduardo, não existe, não existe duas Isabelas, porque somos criados únicos. O espírito não é composto, é criado simples e ignorantes. Então, quando alguém falar para vocês, eu tenho minha alma gêmea, abre os olhos. Vocês podem ter alma gemida, alma gêmea não. Alma afins, muito afins. A exemplo de Chico e Emmanuel. Então a gente observa. Um outro aspecto da doutrina vem nos falar da pluralidade das existências, que adentra nesse nosso tema de hoje, das reencarnações. Vem nos falar também da sobrevivência do ser. Se meu corpo vai morrer, o que será de mim? Será que a vida continua? Vem falar da comunicabilidade dos espíritos, como é que nós podemos nos comunicar, né? E por último, vem nos mostrar a moral de Jesus. É a melhor moral que a humanidade pode ter. Com todo respeito a todos os grandes seres que passaram aqui, Buda, Confúcio, Zoroastro, Hermes, Rama e tantos outros, mas o Cristo é aquele que vem adentrar os nossos corações, as nossas almas. A doutrina nos fala que ele é o governador planetário. Então ele veio pessoalmente, em carne, encarnar, para transmitir uma mensagem única que nós não compreendemos até hoje. A mensagem do amor e da solidariedade. Então Jesus veio nos mostrar tudo isso. Então, dentro desse aspecto, nas múltiplas vidas, nas reencarnações, por que eu tenho que esquecer o passado? Será que seria bom eu lembrasse quem que foi? O que eu fiz? Se o passado é velado pelo homem, é porque tem uma finalidade muito grande que Deus nos coloca. Porque se nós abrirmos o nosso leque, o nosso porão, quem foi você há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás? Onde estaria você há 5000 anos atrás? Então, provavelmente nós passamos por muitas fases, por muitos países, falamos diversas línguas, conhecemos muitas pessoas, fizemos muita amizade, amamos muito. Esse é o lado bom, mas tem outro lado. Fizemos muita encrenca, nos encrencamos demais. Por isso é que estamos aqui. Ainda resolvemos as nossas pendências. Aí a gente, quando fala em pendência, aí eu lembro da nossa família. Não vou nem longe. Eu só jogo para dentro da minha família. Só jogo para dentro de mim. Então, Leon Denis vem nos falar que quando o espírito entra em duas vertentes, a vertente moral e a vertente científica, para o esquecimento do passado. Porque a doutrina nos diz que antes de nós entrarmos dentro do corpo, há um planejamento. Ninguém cai de paraquedas dentro do corpo à toa. Existe todo um planejamento que é feito no plano espiritual, normalmente com os espíritos superiores. Quando se é dado por você, por nós, a conhecer esse planejamento, nós sentamos numa cadeirinha com eles e eles nos tutelam, Olha, você agiu assim, assim, assado, mostra um telão grande e isso não foi bem feito, então está na hora de você refazer. Você
machucou sua filha, você lesou o seu amigo, roubou o dele, você tirou a confiança dos seus pais, então você vai ter que retornar lá. Mas em contrapartida você fez coisa boa, você ajudou algumas pessoas, você deu alimento, você se sacrificou, você esteve na cabeceira deles no momento de doença. Então você fez coisa boa, fizemos bastante coisas boas. Mas então é colocado para nós. Só que o espírito, quando ele vai reencarnar, o que acontece? É todo um processo biológico. Tem que haver uma fecundação, né? O ser vai se formando dentro do ventre de vocês, mulheres, e aquela célula, o ovo, o que acontece? O espírito, quando vai adentrando dentro dessa célula, ele vai perdendo toda a consciência. Ele vai diminuindo aquilo que nós chamamos de perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, que o espírito ele não pode entrar aqui dentro direto. Ele tem que ter algo que o ligue. Então essa ligação é feita pelo perispírito. Há uma diminuição, né, dessa energia chamada perispírito, e esse perispírito ele vai se condensando dentro daquela célula ovo, dentro do organismo da mãe. Ele vai tendo a perturbação, vai tendo todo o esquecimento. Célula por célula do nosso corpo é fundida uma célula por célula do corpo, esse corpo espiritual, que é um corpo formado de matéria sutil, extremamente sutil. Então vai ser fundido ali. E na medida que vai se fundindo, vai havendo um esquecimento e o espírito está ali dentro. Crescendo, os óvulos vão crescendo, o espírito está ali, acompanhando tudo, crescendo automaticamente. Então há todo esse conceito. Então ele esquece, vai esquecendo do passado, por quê? Porque o espírito em si é a essência, é a luz. Ele é luz. Mas quando ele adentra numa estrutura tão densa, que é o corpo físico, o nosso cérebro não consegue captar. Então há um esquecimento. Há um esquecimento temporário. Por que temporário? Porque quando a gente começa, quando a gente nasce, há um desenvolvimento, o que acontece? Nós não temos que dormir. Nessa que nós dormimos, nós não saímos do plano espiritual. Então, a partir daí, você capta tudo aquilo que você programou junto com os amigos espirituais. Muitas das vezes, os espíritos responsáveis nos levam e falam assim: olha, a tua programação é essa. E é isso que você tem que cumprir. Os maiores fatos, as maiores provações, né? Isso é um meio que nós temos que reparar. As outras pequenas coisas, algum acidente pequeno, isso são coisas do cotidiano. Mas os grandes fatos da nossa vida, uma doença muito forte, um câncer, né? Uma ruína financeira, né? As questões morais internas, tudo isso a gente tem uma certa intuição. Nós não perdemos totalmente. E essa intuição é tão forte que muitas das vezes nós vemos uma pessoa e falamos assim: pô, esse cara é um gênio. De onde ele tirou tudo isso? De onde o gênio tira toda aquela inteligência? Lá de trás, do que ele já viveu, do que ele já fez, né? Do que ele já conquistou. Por isso é que ele é um gênio. Trabalhou tanto naquilo, né? Moldou tanto aquilo ali, que ele consegue fazer aquilo com uma capacidade muito simples, muito grande. Então é um gênio. E muitos de nós temos essa capacidade. Às vezes uma criatura, né, tem uma capacidade tão grande de lidar com determinadas questões, que a gente fica olhando e fala: caramba, como é que esse cara consegue fazer tudo isso? Como é que essa mulher consegue dar conta? É o quê? É muito tempo trabalhado naquilo. Então a gente observa. E toda noite a gente vai para o mundo espiritual. Tem esses contatos.
Mas esses contatos a gente tem muito quando começamos a vigiar o que fazemos, o que pensamos, o que falamos. Porque muitas das vezes a gente está tão voltado para fora, para as coisas exteriores do nosso cotidiano, que às vezes a gente vai dormir, nem lembra de orar. Não lembra de preparar o espírito para a sua saída para o mundo espiritual. Aí é uma festa para aqueles que não gostam da gente, né? As chamadas os obsessores. Porque é uma questão muito simples. O obsessor só está junto de nós porque nós chamamos. Os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, elas saem. E do momento que elas saem, nós vamos atrair para junto de nós aquilo que nós nos vinculamos. Né? Então, tentemos imaginar, se eu, porventura, lembrasse do que eu fiz aos meus pais, como eu falei, lesei meu pai, dei dificuldade para minha mãe, né? Fui alguém que matou, né? No pior das hipóteses, meus pais. Como é que eu poderia me sentir bem, estando vindo como filho deles, olhando para eles e saber que eu matei eles? Como é que ficaria eles perante a mim, se recordassem de tudo? Será que você ficaria bem? Olhando para o seu pai e falando, caramba, você me matou da outra vida, mas espera. Eu penso que a mãe que amamenta nem amamentaria. Nem amamentaria. É. Você vê que é um inimigo que está ali. O inimigo que está ali. Nós temos essa questão ainda do amor muito... Ainda nós não conhecemos ainda o amor. Nós estamos no rudimento de conhecer o verdadeiro amor, nós não conhecemos. Nós temos os primeiros requisitos de amor, mas aquele amor que Jesus nos ensinou, amar incondicionalmente, a grande maioria de nós ainda não consegue fazer. A gente observa isso numa Maria Teresa, no Chico, no Francisco de Assis, no patrono da casa, que ama incondicionalmente. Né? Mas nós mesmos, o nosso amor ainda é muito egoísta. A gente muitas das vezes ama mais o corpo do que propriamente a alma. Ama mais aquilo que a pessoa pode nos proporcionar do que propriamente aquele amor de abraçar. Né? Mas isso é assunto para outra hora. Então, seria muito difícil, por isso é que Deus, né, não nos concede o esquecimento, porque aí nós vamos ter mais liberdade. Eu não ficaria satisfeito de jeito nenhum se eu visse no meu pai alguém que eu enganei, ou ao contrário, eu ia estar sempre em alerta, esperando que ele vai descontar em mim o que eu fiz nele. Né? Por isso a necessidade de nós esquecermos. A necessidade que Deus nos impõe para nós podermos tomar nossas decisões com mais liberdade, tomar nossas decisões com aquilo que Deus nos faculta de maneira tão linda, que é o livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio é algo maravilhoso, assim como o esquecimento. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de fazer. Quando chegamos na condição de homens, como nós estamos agora, né, seres humanos dotados de racionalidade e inteligência, nós temos a capacidade de tomar decisões. Então Eduardo pode tomar a decisão que quiser. Se quiser sair daqui, chegar todo mundo aqui, vai chegar. Porém, vamos ter que ter responsabilidade perante esses atos. Tudo que eu fizer, eu vou ter que dar cabo, vou ter que dar conta. Por isso a importância, né, de nós nos comportarmos bem. Quando a doutrina chegou, ela não veio mostrar somente essas questões que eu falei, essa comunicabilidade com o mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós vamos para que lugar? Vai acontecer o quê? Nos livros de André Luiz,
nos livros da doutrina, no próprio livro O Céu e o Inferno, da última parte, vem mostrar, né, a escala dos espíritos bons, espíritos imperfeitos, dos suicidas arrependidos. Todo mundo ali dando suas mensagens, o que estão colhendo do outro lado. O que está acontecendo do outro lado. Né? Não tem esse aspecto. Tem o aspecto dessas múltiplas reencarnações. Né? Hoje eu estou melhorzinho, amanhã eu vou dar um outro salto, e assim sucessivamente. Ninguém vai sair daqui como anjo. Né? Porque um anjo, para chegar nessa condição, foram milhares e milhares de reencarnação chegaram na renúncia, na dificuldade, no sofrimento. Para chegar nessa condição de anjo, de espírito bom, de espírito puro, puro não, mas o espírito bom, foram milhares e milhares de reencarnação passando por ali. Né? E nós estamos nesse caminho. Ainda que demore, mas Deus sempre vai nos conceder as oportunidades, né, para nós melhorarmos. Por isso, a necessidade da reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, não teria lógica. A vida em si não teria lógica. Pensa bem, né? Por que uma criança nasce cheia de doenças, com câncer, desde pequenininha vai para o INCA, fica internada lá, muitas das vezes nem sai, já desencarna lá, um sofrimento extremo para ela, para os pais, enquanto as outras nascem no berço, com muita saúde, com muito dinheiro. Porque umas nascem na miséria sem ter nada e outras nascem tendo de tudo? Por que eu tenho que nascer no Brasil e outro tem que nascer num país como a Holanda, como a Inglaterra? Então, se não for a reencarnação, as coisas, a vida não tem lógica. Não tem lógica. Né? E ela vem exatamente junto com o esquecimento, para a gente ser senhor de si. O que esquecemos e tentarmos obrar de maneira melhor, de maneira mais segura, mais firme. Mas olha, a vida num planeta como o nosso, na Terra, um mundo de glórias e expiações, é algo extremamente conturbado, gente. Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos como se fosse sair numa noite escura sem lanterna. Ou então entrar dentro de um mar, sem bússola, numa canoa, para pegar um vendaval no meio do caminho. Então é algo extremamente, né, perigoso, muito perigoso. Mas nós não estamos sós. Não estamos sós. Né? Temos ao nosso lado aqueles que nos afiançaram na reencarnação, os amigos espirituais. Temos ao nosso lado companheiros da família que nos agasalham, né? Aqueles amigos junto de nós. E temos também companheiros que chegam muitas das vezes no momento mais difícil de sua vida. Às vezes nós passamos por determinadas questões tão fortes na vida, digo isso por mim, tá? Que caramba, você às vezes parece que puxaram o teu tapete e tiraram no céu. Aí daqui a pouco vem uma mão, você não sabe de onde, você conhece uma pessoa, há um vínculo de amizade e de repente você vê que aquela pessoa está te estendendo a mão, está te puxando. Sabe, é algo tão impressionante que a gente fica pensando, caramba, a providência divina é sábia, é muito sábia. Nós é que enveredamos, né, pela falta de fé, pela falta de acreditar na bondade de Deus, pela falta de não entender que tudo tem um mecanismo muito forte. Jesus já nos falava, aliás, Jesus já nos sempre falou tanta coisa. Né? Uma das suas questões que eu acho muito bonita, que quando ele chega a falar, quem de vós, homens, né,
Se vosso filho pedir um pedaço de pão, vos dará uma pedra. Se pedir um peixe, vos dará uma serpente. Vós, sendo maus, do jeito que sois, saber das boas coisas aos vossos filhos, quem dirá vosso Pai Celestial? Olha só, quem dirá vosso Pai Celestial? Então, Deus está sempre nos ajudando em todas as questões. É que nossa fé, né, não é nem do tamanho do grão de mostarda, de Eduardo. É uma fé que, a primeiro embate da vida, já chora, já grita, às vezes se revolta contra a providência divina, mas está tudo certo. Na vida está tudo certo. A gente olha assim e fala, caramba, mas que injustiça, né? Ainda mais olhando para o Brasil, que injustiça. Aí os Espíritos falam, olha, existe muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Não tem ninguém injustiçado. Né? Há necessário o escândalo, mas aí daquele que faça o escândalo. Aí dele. Ele não sabe o que ele está, né, angariando para si. Aquele que hoje, vou dar um pequeno exemplo, tá? Está tirando de alguém, está tirando da população, está lá no meio do poder, tirando, né? Tirando merenda, tirando remédio, tirando bens públicos, ou tirando até mesmo dentro da família, enganando. No momento ele está rindo, agora ele está rindo. Pô, estou me dando bem, estou ficando rico, estou tendo poder, mas vai passar, e ele vai chorar muito, vai se lamentar muito, mesmo por ter feito isso. E talvez não vai ser uma, nem duas, nem três reencarnações, talvez serão centenas e dezenas. E voltou. Né? Eu gostaria de dar uma lida aqui, para nós não sairmos do assunto, no Livro dos Espíritos, na questão 392, que ele vem dizer assim, o esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado, por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? A resposta: não pode um homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si mesmo. Então, é mais dono de si mesmo, como nós falamos, das suas ações. E a questão seguinte, eu vou deixar como um ensaio para dever de casa a questão 393 e a 399. Tá? A 393 vou dar uma pequena lida, mas a 399 fica como lição do lar. Tá bom? Vocês podem ver na Gênesis, capítulo 11, item 20 e 21 também. Ele diz assim, Kardec é alguém tão fantástico que ele fazia as perguntas de uma maneira tão clara, mas tão profunda, e os espíritos respondiam também da maneira profunda, porque são espíritos superiores. Para fazer esse tipo de pergunta, tem que ser um espírito superior também. Está na carne, mas é um espírito superior, gente. É um pensamento tão aguçado que eu fico, caramba, como é que pode fazer esse tipo de questão, né? Mas é alguém que, em vidas passadas, trabalhou muito isso. Certamente. Até porque nós costumamos dizer o seguinte, existe no meio espírita quem diz assim, se Kardec falhasse, Leon Denis assumiria o lugar dele. Vocês concordam com isso? Eu concordo, não vou dizer que não, eu concordo, tá? Concordo plenamente. É um espírito de extrema capacidade. Porém, se Hippolyte Leon Denis Arivalho ou Kardec falhasse, é sinal que o Cristo não soube escolher. Exato.
Não é verdade? Se ele é o governador planetário, é aquele que nos conhece ao fundo, muito mais do que nós, é o que toma conta desses 20 bilhões de almas encarnadas, desses 8 bilhões de almas encarnadas, e segundo a espiritualidade, mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, é porque ele sabe o que está fazendo, né? Então, se ele colocou nas mãos de Allan Kardec trazer a terceira revelação, é porque ele não ia conta, né? Então, Cristo não ia falhar. Cristo não ia falhar na sua escolha. Então, ele diz assim, só para que nós tenhamos uma noção, se Kardec falhasse, é porque o Cristo não sabia escolher. E a gente vê que um espírito puro, como Jesus, que formou o planeta que nos abriga, junto com a comunidade de espíritos puros, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, eles detêm um conhecimento que nós nem imaginamos, né? Um conhecimento que nós não compreendemos. Aliás, nós não compreendemos o que seja um espírito puro, devido às nossas imperfeições. Quando é um espírito bom, a gente já fica olhando assim, pô, meio de rabo de olho, e fala, por que vem tanta bondade de amar, de gostar, de servir? Porque, só uma palhinha aqui para vocês, um espírito bom, ele não leva dentro de si ódio, nem raiva, nem vingança, nem egoísmo, nem vaidade. Um espírito bom já não tem esse sentimento. Se alguém aqui é um espírito bom, essa fala não é para você, tá? Agora, o que é os espíritos impuros? É tudo o que nós temos. Raiva, vaidade, orgulho, egoísmo, ambição. E todos os sentimentos baixos. E o espírito puro é aquele que a matéria não tem mais efeito sobre ele. Nós ainda nos deixamos dominar pela matéria. O espírito puro não. Não tem as paixões, não é mais dominado pela matéria, está acima de todos os nossos sentimentos. Então nós só visualizamos Jesus. Por isso é que eu, Eduardo, eu não entendo de onde vem tanta bondade, tanto amor. Então, vou entrar aqui, senão... Onde é que estava agora? Ah, tá. Então, espírito imperfeito. Desculpa, tá? Senão nós vamos sair daqui 10 da noite. Não é muito bom para vocês, né? Então, na 393 diz assim: como pode o homem ser responsável? Olha só, como pode ser um homem responsável por atos a resgatar faltas que não se lembram? Que pode aproveitar das experiências das vidas que se esqueceu? Concerne-se-ia que as tribulações da existência que lhe servisse de lição se recordasse do que tenha podido ocasionar, servissem de lição, se recordasse o que tenha podido ocasionar, desculpa. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar tudo isto com a justiça de Deus? É a resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de meios de mais inteligência e melhor distingue o bem do mal. Onde seu mérito se lembrasse de todo o seu passado. Quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, à vida espírita, diante dos olhos que se estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como do modo que teria evitado. Reconhece justa a situação que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas a de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na prova que sobre si recai, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência
se esforçará para levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que isso incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a quem instintivamente resiste, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes na falta de que já foste culpado. Vou parar por aqui. Tá? Então, quando um pensamento advém a você, de alguma coisa, principalmente de um ato que você quer fazer, tem a tentação de fazer, mas alguma coisa te adverte, aquilo você um dia já fez, ou algumas vezes já fez na vida passada, e aquilo está tão intenso em você que você é tentado. Aí eu falo, por que lembrar da vida passada? É só você olhar para dentro de si. Veja as suas tendências. Eduardo olha para dentro de si. Não que Eduardo faça, mas passa na porta de algum local e vê um dinheirinho, opa! Né? Doido para pegar. Eduardo passa próximo de alguém esbarra nele. Eduardo, apesar de ser magrinho, pequenininho, dá um soco. A violência dentro de si. Então, basta ver, não precisa fazer regressão de memória, terapia de vidas passadas. É só ver a nossa tendência, o nosso proceder para com o próximo, das nossas ações íntimas. Né? Nós nos estudarmos. A gente procura mais ver as coisas externas, mas e as internas, que são as mais importantes? Quero saber o que fui. Quem fui já era, já passou. O mais importante é quem eu sou. O que eu posso fazer para me melhorar? Aí a gente lembra da questão 919, conhecimento de si mesmo. Fazer aquilo que Santo Agostinho nos falava. Toda noite eu parava, orava a Deus e fazia uma reflexão de tudo que eu fazia durante o dia. Senta, faça isso durante a noite antes de dormir. Põe em xeque todas as reflexões, tudo que você fez durante o dia. Aí você vai se descobrindo, né? Fazer esse movimento interior. Mas a gente está tão voltado para as coisas externas que a gente esquece. Né? Nós nos apegamos muito aos valores externos. E os amigos espirituais têm sempre nos ensinando. Olha, não faz isso, não é bom para você. E acaba Eduardo fazendo. A questão da tentação é muito forte dentro de nós ainda. Chico Xavier costumava dizer que a tentação é comparada a um cachorro grande, que você está correndo, fugindo do cachorro grande, mas querendo ser pego. Ou seja, é algo muito forte que nós trazemos. Uns têm a tentação do poder. A gente olha para Brasília, a gente sorri, né? Caraca. E muitos de nós falam assim, eu queria estar lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria ser rico, muito rico. Graças a Deus. Não sou. Senão eu ia me perder. Ia me perder, enfim. Porque existem questões na nossa vida que os espíritos falam que faz com que o homem se perca, que o ser humano se perca num planeta como de provas e expiações. Vou nomear aqui, tá? Um é o poder em todas as instâncias, até dentro de casa espírita, até dentro da igreja, até dentro das instituições. O poder. A outra é o dinheiro. A outra é o sexo. E a última, tem mais, mas eu só vou deixar essas quatro. A beleza. A beleza física no nosso planeta é algo extremo. Quantos atores, atrizes caem pela beleza?
Aí a gente vê determinados espíritos. Chico Xavier era bonito, gente? Sinceramente, Chico Xavier era bonito? Não. Né? Era jovem, Era bonito, então, né? ele era jovem. Então o gosto não se discute. Então vamos jogar para o lado feminino. Madre Teresa era bonita? Pequenininha, né? Não era bonita. Vamos jogar para o outro lado masculino. Mahatma Gandhi era bonito? Era bonito. Tá bom, era bonito. A senhora quer uma passagem, né? Para nosso lar. Então era bonito. Então, geralmente esses espíritos não vêm com um padrão de beleza. Porque eles sabem que podem cair. Apesar de ser bom, mas pode cair. Então a gente observa, né, como é difícil a beleza. O poder, então, vixe, Maria, o dinheiro. Se eu ganhar na cena, eu vou ajudar a minha família toda. Ajudar. A primeira coisa que eu faço é ir embora. Vou embora, porque todo mundo se dane. Esse é o embora. Né? É a tentação. Essas coisas todas. Então a gente observa. Estou olhando aqui. Quando a gente fala isso, todas essas questões de esquecimento do passado, tentação, beleza, dinheiro, eu lembro do livro que eu amo, que é Memórias do Suicida, que a gente vai ver ali. Aliás, Memória do Suicida, hoje eu estava lendo, né, antes de fazer o estudo, a responsável pelo Hospital Maria de Nazaré, por essa colônia que é imensa, chama-se Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus. Ela é responsável por essa colônia, Memória do Suicida. Então ali tem aquelas almas que se suicidaram, não aguentaram o rojão, suicidaram. E eu, no caso em especial, Jerônimo Araújo e Silva. Tem mais 4 casos lá, mas esse é o que eu mais gosto. Porque Jerônimo foi rico. Era vendedor em Portugal, tinha dinheiro, só que ele sonegava o Estado, enganava, né? Mas não, o padrão da vida dele era alto. O que aconteceu? Vieram os credores, ele não aguentou, e achando que ia acabar com a vida, tirou a vida. Mas aí piorou mais ainda. Passou pelas questões todas e foi para o mundo espiritual. Chegou no mundo espiritual, ele não aceitava que estava desencarnado. Ele achava que estava encarnado, achava que estava no corpo, mas estava preso. Aí cismou que tinha que visitar a família. Depois de 10 anos, cismou que tinha que visitar a família. E os espíritos falaram que não, mas ele cismou. Aí foi lá no diretor do hospital, da colônia, falar com ele que ele queria ir para ver a família. O diretor sentou e falou para ele: olha, irmão, não vai. Não é hora de você ir ver o que está acontecendo. Isso são palavras minhas, tá? Mas não é bom você ir. É melhor você tomar conta de si. Olha para dentro de si. Primeiro toma conhecimento que você já está desencarnado. Ele falou: não, eu faço tudo o que o senhor quiser, meu príncipe, porque o diretor tinha um turbante, a maioria dos responsáveis lá são iniciados em luz. E ele falou: não, meu príncipe, se o senhor me deixar aí, eu vou e volto, eu prometo. Mas deixa eu ver minha filha, Margaridinha, deixa eu ver meu filho, Albino, e deixa eu ver minhas 2 outras filhas e minha esposa, que eu amo, a Zulmira. Mas o negócio dele era com a Margaridinha, a filha. Né? Aí ela tinha 5 anos, né, quando ele encarnou. Tinha 5 anos, Albino tinha 13 e as outras 2 eram mais velhas. E foi. O diretor falou: não vá, mas ele insistiu tanto, eu quero ir. Aí o diretor falou: então tá bom, você vai. Vai ser duro, mas vai receber missão. Aí ele exigiu a bengala dele, que tinha uma coisa de ouro, e exigiu a roupa. Ele estava com um avental, né, aquele da colônia, uma roupa de
tinha um terno, né? Uniforme. Isso. Ele foi. Quando ele chegou lá, quando ele adentrou dentro da casa, ele não viu mais ninguém, nem os móveis estavam lá. Aí, cadê Margaridinha? Aí, quando ele saiu assim na rua, tinha uma multidão de espíritos, começaram a gritar: seu suicida, vai lá no Cais da Ribeira, você vai ver Margaridinha e a Zulmira, tua esposa. Aí ele não acreditou. Foi mobilizado uma caravana de lanceiros, de guarda, tudo para ele, né? Quando ele chegou no Cais da Ribeira, quem ele vê? Vê a esposa dele toda emperequetada, vê a Margaridinha toda maltratada, se prostituindo. E quem era a que fazia a prostituição, que pegava o dinheiro? Exatamente a esposa. Aí ele entrou em pânico, né? Ele entrou em pânico, a filha prostituta. Aí ele quis saber do filho. Aí os inventores falaram: não, vamos embora. Ele falou: não, quero saber do filho. Quer saber do filho? Ele falou: tá legal, vamos lá. Quando levaram ele para a cadeia pública, chegou lá, não estava. Aí levaram ele para o presídio. O filho estava no presídio, sentado com a ideia de suicídios e acusando o pai porque tinha se matado. Porque se ele tivesse se matado, ele não estaria naquela condição. Aí ele doidou de vez, né? Voltou para a colônia, em estado conturbado, aí foi para o manicômio. Dentro da colônia, o suicida foi para o manicômio. Olha só, gente. Voltou conturbado. Só que, passado-se um tempo, ele começou a orar muito para Maria, né? Disse que faria de tudo. Aí foi ver o que Margaridinha tinha feito no passado. Margaridinha tinha sido homem, tinha abusado muito das mulheres, tinha feito miséria com o sexo, né? Contra o sexo feminino. Abusou, né? Prometeu casar, não casou, fez filho, saiu, enfim, fez um monte de coisa. Então veio como mulher. Só que não era para ela ter passado tudo isso nessa vida como Margaridinha, porque Deus nos dá prestações aos poucos para pagar. Só que com o suicídio do pai, o que aconteceu? Veio tudo à tona de uma vez só. Então foi um desespero, né? Ela veio com um corpo mais feminino para sofrer aquilo que ela tinha feito. Não para sofrer, mas para reparar aquilo que tinha feito com o próximo. Porque é assim, nós não estamos aqui para sofrer. Tira essa ideia de sofrimento. Nós estamos reparando aquilo que fizemos de errado. Por isso, na questão 132, qual o fim útil da reencarnação? Deus nos põe em reencarnação com o fim de progredir. Para uns é expiação, para outros é missão, mas todos têm que progredir. Então, veio nessa condição. Ele orou muito a Maria, e Maria mandou diretamente uma mensagem de lá e falou assim: olha, Eduardo falando, resolva o problema de Margaridinha de Albino, mas eu quero que ela saia de lá. E foi resolvido tudo, né? Uma ordem da mãe de Jesus para resolver, então resolve-se na hora, né? A caravana foi e resolveu tudo. Aí ele prometeu: olha, se tirar Margaridinha de onde está e Albino da cadeia, eu prometo que vou para a terra, vou pagar tudo que tem direito, vou sofrer muito, vou sem família, vou sem nada, mas tira ela de lá. Porque é um suicida, gente, um suicida, ele vem no meio hostil, porque ele lesionou o amor, lesou o amor daquela família, então ele vem no meio hostil. É uma pessoa muitas das vezes não grata dentro da família, se for um suicida direto. É um livro que tem que se estudar muito, porque é um livro lindíssimo, lindíssimo. Não é só bonito, mas é muito, muito profundo, né? Então, o esquecimento do passado nos favorece isso. Depois o Jerônimo viria na vida futura, reencarnaria de novo em Portugal, teria dinheiro, porém, né, ele iria para a falência de novo. Ele teria a condição dele, ele disse que gostaria de vir numa condição para abrir um orfanato, cuidar das crianças pobres, porque ele lesou, teve um crime de lesa pátria, lesou a pátria. Foram outras questões, né? Mas ele prometeu. Então, todo suicida vem com um amparo muito forte, porém,
ainda vem com aquelas ideias de suicídio, no mesmo tempo que ele se suicidou, vem com aquelas mesmas ideias. Se Eduardo se suicidou com 20 anos, diretamente, na próxima vida virá com uma ideia, quando chegar aos 20 anos, com aquela mesma situação. Isso é o quê? O esquecimento do passado. Mas vem, eu tenho que reparar. Vem a tentação do suicídio por quê? Para me reparar. Pode ser que suicide, sim, mas pode ser que não suicide. Vencendo a aprovação, se não se suicidar. Assim como nós, Eduardo vem com dinheiro, ou vem na miséria, né? Pede para vir na miséria para quê? Para vencer a tentação da miséria. As duas questões que são muito fortes, tanto o dinheiro como a miséria. Isso é muito difícil para o espírito, mas ele vem para vencer. E muitos, às vezes, pedem para vir no meio de pessoas de má índole, para vencer a tentação da má índole que tem. Então, os espíritos sempre nos colocam naquilo onde nós estamos fragilizados, onde a nossa fragilidade interna é para lá que nós vamos reencarnar. É para lá que nós vamos. Então, meus irmãos, não se lamentem dentro da família de vocês, dentro da reencarnação, porque está tudo certo. Está reencarnado, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva imensa de Deus para todos nós. 20 bilhões de espíritos, segundo Emmanuel nos fala, desencarnado, para reencarnar, tem que ter paz que afiança. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Você reencarnar dentro do lar é difícil. E muitas das vezes as pessoas reencarnam, têm o principal e reclamam. Sabe? Nós somos muito... Depois que eu adentrei para a doutrina, juro, gente, eu não reclamo de nada. Se vêm as questões dificultosas, não é que eu vá agradecer a Deus, mas eu peço força a Ele, para que eu não fale dessa vez. Eu já falei muito. Né? Peço força a Ele para que me ajude, me ampare. Peço forças a Maria, né? Para que me mostre o caminho. E, gente, sempre tem alguém que vai nos ajudar. Não nos deixemos levar pelo desespero, pela falta de fé, de esperança. Não. Sabe? A esperança é algo, como todas as virtudes, que nós temos que cultivar. Nós temos o DNA de Deus, mas nós temos que trabalhar isso dentro de nós, a esperança, a fé, a boa vontade, fazendo bem. Aí vocês falam assim, encontram uma pessoa, mas eu não faço mal a ninguém. Legal, você não faz mal, mas você faz o bem? Né? Não. O bem é aquela maneira de você ajudar espontaneamente, sem segundas intenções. Na questão 643, os Espíritos nos falam assim, o bem tem que ser feito no limite das suas obrigações. Um exemplo bem simples, Eduardo vai atravessar a rua, aí olha para o lado, tem um deficiente, tem alguém deficiente, ou alguém cego. Então o sinal está fechado. Aí o sinal está aberto para o carro, aí fecha, aí o sinal abre para os pedestres. Eduardo não quer nem saber, é tão egoísta que vai embora. Aí aquele deficiente começa a atravessar a rua. Aí de repente o sinal abre. Alguém apressado vai embora. Aí bate naquele que está atravessando a rua. E aquele cai e desencarna. Eduardo vai ser responsabilizado. Eduardo não viu que tinha um deficiente ali? Não viu que o deficiente tinha dificuldade? Então vai ser responsabilizado por todo o bem que poderia fazer e não fez. Não é um bem você dar um braço a uma pessoa deficiente, a um cego atravessar a rua? É algo muito simples, mas para Deus não. Para Deus não. Aquilo que às vezes para a gente é muito simples, para Deus aquilo é uma imensidão. Sabe? Então nós temos que ter muito
muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que procuramos. Porque somos cercados, como diz Paulo a Romanos, por quê? Por uma nuvem de testemunhas. Os Espíritos nos observam, nos olham, e nós nos afinizamos. Né? Aí há aquilo que o André Arthur chama de o hálito mental. Quando eu como um alho, chego perto de você, né? Vem o meu bafo de alho para você. Né? Se eu como cebola, a mesma coisa. Se eu bebo uma cachaça, vai o meu hálito da cachaça para vocês. Joga isso para o plano mental. Se eu começo a pensar em briga, em bater, em agredir, em ódio e vingança, qual vai ser meu hálito mental? Exatamente isso. Então nós temos que ter muito cuidado. E para encerrar, pastor, me dá 5 minutinhos? Certa vez, em Cafarnaum, Jesus havia curado muitas pessoas, sempre curava. Todos queriam tocar no Mestre para receber a cura. Só que Jesus já estava cansado. Os barcos estavam aportados na praia e Jesus olha para Pedro e fala: é bom que nós saímos daqui para ir para Decápolis, ou seja, a outra margem do lago. Decápolis, 10 cidades. E Pedro fala: está pronto, Senhor. Ele falou: então vamos. Quando Jesus adentra dentro do barco primeiro, depois entram os discípulos e vão os outros barcos juntos com Jesus. Né? E Pedro falava para Jesus: Senhor, não seria prudente nós irmos para o outro lado? Porque nessa época do ano, os ventos podem nos pegar e a tempestade, o mar fica muito revolto. E provavelmente, se isso acontecer, nós vamos afundar. Jesus olha para Pedro e fala: não temais as coisas que vêm do nosso Pai. E olha para os discípulos e fala: estou cansado, estou exausto, tenho que dormir. Pega um travesseiro, vai para a polpa do barco e deita próximo aos irmãos Tiago e André. Os barcos seguem para o outro lado e Judas começa a falar: mas ele vai deitar? E se acontecer de vir a ventania, como vai acontecer? E João, o discípulo amado, fala: mas confiemos, nós estamos com o Mestre. Aí Pedro rebate, fala assim: mas Judas tem razão, porque se a tempestade chegar, provavelmente o barco vai virar, nós não vamos conseguir. E Tiago vira para ele e fala: não temamos, o Mestre falou que nós deveríamos ir, e vamos. E Judas começa: mas essa viagem é temerosa, e ele vai dormir, e nós vamos ficar acordados, ele que mandou vigiar, e ele é que está dormindo, isso não é certo. E o discípulo amado fala: vamos fazer o que o Mestre mandou. E o barco vai continuando. Né? No meio do caminho, Pedro começa a lembrar o que Jesus havia feito. Pedro olha para André e fala assim: hoje eu vi o Mestre curar no céu. Os olhos dele se abriram e ele ficou em lágrimas. Bartolomeu, que estava mais atrás, fala para todos: eu vi algo mais bonito ainda. Jesus curando um leproso, um homem todo fedendo a putrefação, com a pele toda caída. Jesus olha para ele com aquela compaixão, uma lágrima do Cristo sai e a pele volta a ficar normal. Ele sai feliz, cantando e sorrindo. Eu cheguei para o Mestre e perguntei: por que, Senhor, a lepra? Ele falou: para que não acontecesse coisa pior. E Bartolomeu pergunta: mas pior do que a lepra? Ele: sim, a perda da vida espiritual. E eles vão continuando conversando. E daqui a pouco, o tempo que estava bonito começa a se fechar, as estrelas do céu se apagam, e o vento começa a bater, o mar começa a ficar encastelado, e Judas começa: olha, essa viagem não era para nós termos feito, agora nós vamos morrer todos. Chame ele, porque ele está
está dormindo, ele vai ter que nos salvar. E João olha para ele e fala assim, mas ele tem que dormir, ele está cansado. Não, a ideia da viagem foi dele, então ele vai ter que nos salvar, porque senão nós vamos perecer aqui. André chega para ele e fala, Senhor, estamos a naufragar. Venha nos ajudar, por favor. Jesus abre os olhos, observa relâmpagos, ventos, o mar encastelado. Fala assim, o que tens? Aquela mansidão, aquela calma. Ele levanta, olha para vai para frente do bar, abre seus braços. Amélia Rodrigues nos conta de maneira tão linda que os raios trovejando, o vento batendo, emolduram a figura do mestre. Aí o mestre levanta os braços e fala, aquietai. Os raios começam a parar, o mar fica calmo e a tempestade volta ao normal. Se acaba. Ele olha para eles e fala assim, não falei para não temer as coisas dos meus pais? E os discípulos, quando chegaram à praia, falaram, quem é este que até o vento e as tempestades o obedecem? E Amélia Rodrigues veio nos falando. Viviam todos com ele, mas não o conheciam. Então, quando chegar a tempestade em nossas vidas, da briga, do rancor, da maledicência, da traição, do desencargo, que possamos trazer esse Jesus, esse mestre dentro de nós. Porque nesses momentos é que nós vamos, que Jesus está mais próximo e nós vamos nos aconchegar com mais. A vocês que são mães, feliz Dia das Mães para vocês. Que vocês tenham muita saúde, muita paz. Cuidem bem dos seus filhos, porque é uma missão muito grande e muito bonita. Chico Xavier costumava dizer que existe um mistério entre as mulheres, as mães e Deus. Muito obrigado. Que vocês tenham uma boa noite e um bom domingo. Obrigada. Obrigada, Eduardo, pelas reflexões que você trouxe para a gente. Agora a gente vai começar o segundo momento da reunião pública, que será o passe. Então a gente pede que todos possam ficar sentados em silêncio, com o pensamento voltado ao alto.
esperança renovada, que nos sintamos fortes e amparados, que essa energia de amor, de cura, tome conta de nossos corpos físicos, psíquicos e espiritual. Se espalhe pelos todos os nomes que estão nas nossas caixinhas, que essa energia mestra tome conta de toda essa casa de bezerra, chegue aos nossos lares, que também alcance a cada um de nossos familiares. Jesus, que nós possamos passar uma semana amparados e guiados por você. Que as vozes dos nossos anjos da guarda, dos nossos queridos amigos espirituais, sejam claras aos nossos ouvidos. Que possamos, Mestre, retornar a casa na próxima semana para estarmos juntos novamente. Obrigada por essa chance. Obrigada pela palestra do nosso líder mais uma vez. Que assim